partir de agora, você é nosso convidado para acompanhar uma conversa com o senador Mário Couto. E o nosso tema são as perspectivas para o ano de 2014. Vamos ouvir dele, que é líder da minoria aqui no Senado Federal, o que vai ser possível ser feito num ano como esse, que uns dizem curto por causa de Copa Eleição e outros dizem que longo, independente desses eventos. A primeira sessão deliberativa já foi marcada por um debate acirrado, porque o projeto que estava pautado, que era a indexação de dívida dos estados, não aconteceu essa votação. Pacto federativo é um tema que recorrente, o senhor acha que ganha novo impulso nesse ano de 14? Olha, infelizmente, eu não vejo como dar uma boa notícia ao povo brasileiro, né, causar uma certa expectativa para o lado bom, né, da economia brasileira. Eu acho que o país hoje encontra muita dificuldade. O governo atual não fez as reformas que o país precisava, né? Sem essas reformas é impossível conduzir o país, né? Nós temos a reforma tributária, a reforma política, enfim, uma série de reformas para que o país possa realmente viabilizar o seu crescimento. Isso não foi feito, né? Eu acho que as perspectivas deste ano são ruins. Eu acho que nós temos uma Copa do Mundo que vai atravancar, né, a atividade econômica do país, né? Nós temos logo em seguida as eleições. Senador, desculpa interromper, mas por que atravancar se nós vamos ter uma movimentação de turistas muito grandes? Isso, a expectativa, é o que se fala, não é que uma Copa do Mundo traria um aquecimento econômico? Mas veja, primeiro você tem que partir do seguinte princípio: que dano causou a Copa do Mundo para a economia brasileira? Danos terríveis. Quanto foi gasto do povo brasileiro, né, daqueles que pagam impostos, para construir os estádios do Brasil? Isso foi, inclusive, tema de manifestação popular em junho do ano passado. Esse dinheiro não poderia ser conduzido para a saúde? Quantos hospitais faltam no Brasil? Como está a saúde brasileira? Como está a educação brasileira? Sem educação não tem país. O Pelé, né, lá aos seus 26 anos de idade, disse: cuidem das crianças deste país. Não cuidaram. Como estamos com violência? Como está a violência no país? Quem consegue andar nas ruas brasileiras depois das 10 horas da noite? Quem consegue andar no subúrbio do Rio de Janeiro, de Belém do Pará? Quem consegue? Por quê? Não cuidaram das crianças brasileiras, né? Não estão cuidando das crianças brasileiras até hoje. Então, a Copa do Mundo, vamos voltar ao tema. Então, vou abrir só mais um parênteses, me desculpa. No entanto, a Casa votou o Plano Nacional da Educação, né? Sim, pois é. A partir daí, o senhor tem alguma esperança? Não, a esperança, ela existe. Eu acho que o brasileiro não tem que perder a esperança. Mas a morosidade do governo é extremamente desleal com o povo brasileiro. Extremamente desleal. As atitudes do governo, as decisões do governo, é extremamente desleal para o povo brasileiro. Né? Quando você decide trazer, vamos voltar ao tema, vamos a Copa do Mundo para um país, tá certo? É lógico, é uma sensação, olha, a Copa do Mundo vem para o país do futebol. Uma euforia. Né? Aí a gente diz assim: aqui nós vamos ganhar a Copa. Né? Mas nós temos que pensar nos filhos da pátria. Né? Nós temos que pensar nos filhos da pátria. Se nós não temos hospitais, nós não temos educação, se a violência impera no país, nós não temos estrada, portos, aeroportos, né? Como é que nós vamos pegar esse dinheiro e gastar trilhões de reais na construção de estádios, né? E deixar a saúde, a educação, o transporte e a violência, né, em situação terrível? Né? Isso aí é um desrespeito à sociedade. Né? E quem desrespeita a sociedade perde a moral. Perde a moral. O governo brasileiro hoje está perdendo a credibilidade, se já não perdeu. Né? Então a Copa do Mundo vai passar. Ela vai passar, o Brasil pode ser campeão, tomare,
mas o Brasil pode não ser também, né? E ficam as sequelas. Né? Então, as sequelas vão ficar. A Copa do Mundo é um mês. Depois deste um mês, parou o Brasil inteiro durante este mês. Para o Brasil inteiro, a atividade econômica do país, além de ter um custo alto na construção de estádio, vai ter um custo alto na paralisação do país. Né? O país gastar bilhões de reais com a paralisação de um feriado. Faça uma ideia, 30 dias no país parado. Né? E vão ficar as sequelas. Né? Vão se bater na cabeça, puxa vida, esse dinheiro todo eu podia ter aplicado na saúde, eu podia ter aplicado na educação. Então o povo está revoltado com isso. Né? Aquele que pensa um pouquinho na pátria, aquele que gosta, né, da sua nação, do seu povo, ele deve refletir e dizer, por que estamos fazendo isso? Nós não temos condições. Quantos países já disseram não, eu não quero. Por quê? Porque não tinha condições de fazer. Será que o Brasil, né, numa situação que passa hoje, tem o luxo de dizer assim, eu tenho dinheiro para gastar? Não tem. É uma reflexão que parece que na Copa dos Confederados, na Copa das Confederações aconteceu, né? Então. Essas manifestações populares que aconteceram. Vai acontecer. As manifestações, elas vão acontecer novamente. Né? E o povo já está avisando que vai acontecer novamente. Né? O governo brasileiro perdeu a credibilidade. O governo brasileiro não respeitou o povo brasileiro. O governo brasileiro perdeu a moral. Senador, e nesse ambiente que o senhor descreve, como é a atuação do líder da minoria, que está muito mais atrelado à oposição do que à situação? Como é que fica essa conversa? Olha, eu acho que nunca houve tanta dificuldade, né, para uma oposição como hoje. É mesmo? Eu acho que... Apesar da insatisfação popular, ela não... Eu acho que na história do Brasil, nunca nós tivemos tão, né, desmoralizados como casa, como Senado, como instituição, como Congresso Nacional. Né? O que é que você pode fazer hoje, né, em relação ao povo brasileiro? Você pode fiscalizar o governo? O governo não deixa mais fiscalizar. E por que não? Porque há um orgulho de se dizer da transparência. Porque, vamos lá, as obras da Copa do Mundo, o que o governo disse? Não é para me fiscalizar, tá certo? Como ele tem maioria aqui, tá certo? A maioria derruba a minoria. E ninguém fiscaliza. Eu já disse na tribuna, olha, o povo brasileiro pode roubar. Porque está todo mundo roubando nesse país, gente. Né? O que diz um operário, né, que vê os mensaleiros? O que diz um operário a ler o jornal de hoje, né, que diz assim, ó, os corruptos mensaleiros receberam de donativos doações de 700 mil reais por dia. Será que o povo brasileiro vai doar 700 mil reais por dia para um corrupto que está na cadeia? Não. Tem tramóia. Então é uma tramóia em cima da outra tramóia. Tá certo? Então o país hoje, o governo hoje, ele se cobriu, tá certo? E aí o Senado tem culpa, a Câmara tem culpa, porque os senadores se ajoelham aos pés, tá? Os deputados se ajoelham aos pés, cumprem as determinações, né? E a minoria nada pode fazer. É sempre voto vencido. O que eu posso fazer como líder? Né? Dizer assim, olha, eu tenho amor à minha pátria e eu falo o que eu penso, eu falo o que eu vejo, eu combato o que eu vejo, tá certo? Mas, por exemplo, eu não posso votar um projeto nenhum. Por quê? Porque as medidas provisórias que o governo manda, né, elas cobrem todos esses projetos, elas não deixam, tranca a pauta. São milhares de medidas provisórias. Então ele tomou conta do Senado, ele manda e desmanda aqui, ele manda e desmanda na Câmara, tá certo? E a população brasileira cada vez menos acredita no Senado e na Câmara. Faça uma pesquisa hoje para ver quem acredita. Né? Pouca instituição estão desmoralizadas. Essa é a grande verdade que precisa ser dito e que muitos têm medo de dizer. E por isso o seu pessimismo em relação a 2014. Só para fechar a nossa entrevista 2014 para mim, eu queria dizer ao povo brasileiro, será
maravilhoso, né? As ações todas vão beneficiar o povo. Infelizmente eu não vejo nenhuma perspectiva que possa dizer que o país vai melhorar, né? Que a infraestrutura do país vai melhorar, que a saúde, que a educação, que transporte no Brasil vai melhorar, né? E é um ano político dramático, o governo não vai ceder, não vai querer perder, vão usar de todas as metodologias para não perder essa eleição. Para mim, eu vejo finalmente como um ano conturbado. Senador, e o senhor é nosso convidado a voltar aqui para conversar sobre os assuntos que vão aparecer na pauta. Obrigado, eu estou à sua disposição. Obrigado, senhor, pela sua presença. E a você que nos acompanha pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.